Olá pessoal, eu sou Geraldo, perito criminal, e você está no canal Odonto Legal. Para quem está inscrito aqui no canal, já sabe que eu estou fazendo uma série de entrevistas com peritos dentistas dos estados para saber um pouquinho do trabalho deles. E hoje eu estou recebendo aqui um grande colega, amigo, para falar sobre a perícia Odonto Legal no estado de Roraima, que é o Gilberto Paiva. Mas antes, solta a vinheta. Gilberto, eu queria agradecer a sua disponibilidade com os nossos inscritos aqui do canal. Também queria te dar as boas-vindas. E para quem não te conhece, eu queria pedir se você poderia se apresentar. Olá, tudo bem? Bom, meu nome é Gilberto Paiva de Carvalho, eu sou perito odontologista do estado de Roraima, né? Aqui nós tivemos o concurso em 2003, tomei posse em 2004, então nós já temos aí já um bom tempo dentro da perícia criminal no IML e também, né, antes de vir para cá, eu fiz o meu curso de mestrado, fiz o mestrado lá na FOP Unicamp, né? Finalizei meu mestrado em 2002, mas só posteriormente eu fui fazer o doutorado, né, dentro do programa de biologia bucodental na área de anatomia. E agora a gente está, né, tocando aí a nossa vida dentro da perícia criminal e também sou professor na Universidade Federal de Roraima no curso de enfermagem na parte de morfologia, né, morfofisiologia, né, morfologia e fisiologia, né, já no início do curso de enfermagem, e é o que a gente está desenvolvendo aí hoje em dia. Uau, que currículo, hein? Bom, mas vamos começar a entrevista então. Gilberto, qual o nome do cargo aí no seu estado? Então, o nome do cargo aqui no estado é perito odontologista, né? Então, quando surgiu o edital, né, uma das observações foi essa questão, porque na época, em 2004, a quantidade de concursos elas eram, né, mais escassas do que nós temos hoje. E aqui, quando saiu o concurso, né, esse concurso foi o primeiro concurso para a Polícia Civil e foi muito interessante que conseguiram, né, disponibilizar 5 vagas para perito odontologista e, né, foi uma coisa específica para perito odontologista que estava inclusive posto na legislação. E aí a gente, né, eu acabei vindo fazer o concurso e tive né, a graça de estar podendo ser aprovado e estar desenvolvendo a atividade que a gente tem até hoje. Legal. E a qual instituição vocês pertencem? Então nós, né, o IML, ele está ligado à Polícia Civil, né, diferente de porque cada estado muitas vezes tem as suas variações em relação a isso. Nós aqui estamos ligados na Polícia Civil, né? Então o IML, ele juntamente com o Instituto de Criminalística e Instituto de Identificação, eles são, né, relacionados à Delegacia Geral de Polícia. Então, nós somos peritos, né, ou criminais no caso, mas no IML, peritos médicos legistas e odontologistas, e nós somos policiais civis. Entendi. E assim, a separação por regiões no próprio estado ou todos os odontologistas ficam concentrados na capital? Então, nosso estado, ele é um estado em que nós temos uma população que, salvo engano, né, nós não temos aí 600 mil habitantes, né? Pode ser que eu esteja desatualizado em relação a isso. Então, nós temos aí em torno de 380 a 400 mil habitantes na cidade de Boa Vista, né? Já tem, né, aquelas coisas que estão relacionadas à parte de governo, que a gente não tem o controle. Já se tinha um plano de se ter uma sede tanto no sul quanto no norte, só que isso ainda, né, vem, né, andando a passos curtos. Então praticamente todos os peritos eles estão localizados na capital, né? Então nós temos algumas limitações em alguns casos, exatamente por essa questão, né? Mas são questões que a gente não tem um controle, mas todos estão lotados na capital.
Entendi. E assim, como uma pergunta mais pessoal agora, como que foi a sua preparação para o concurso? Então, a minha preparação para o concurso foi algo interessante, porque, né, para a gente não alongar muito a história, eu vou tentar resumir, né, logo que eu fiz a disciplina de odontologia legal, que eu na época não tinha uma noção quando era acadêmico do que era, e eu não tinha noção de como chegar a desenvolver a atividade dentro da perícia criminal, porque muitas vezes o acadêmico ele não tem nem noção do que é o concurso público, do que é uma atividade relacionada a uma parte de especialização, ou seja, um curso stricto sensu, um lato sensu, enfim. Então, depois que eu fiz o curso, né, e tive a oportunidade de começar a acompanhar o professor Maltos Galvão, que é médico legista, né, cirurgião dentista no IML de Brasília. Ele não era ainda, mas ele já desenvolvia algumas atividades lá, né, como vamos dizer, ele era a palavra agora me fugiu, mas ele era do Estado e ele foi chamado para desenvolver atividades dentro da odontologia no IML, em especial na antropologia forense, né, como cirurgião dentista. Então eu comecei a acompanhá-lo e ele, né, acabou me mostrando, né, a questão do mestrado, e eu fui fazer o mestrado. Então praticamente a minha preparação ela já se iniciou no último ano de faculdade, onde eu já comecei a estudar. A minha pretensão inicial era fazer algum concurso exatamente para o Distrito Federal, só que o Distrito Federal, desde 1994, já havia proposta de se criar o cargo de odontologista, e que nunca foi criado, né? Aí depois, né, atualmente você tem um perito criminal que é um cirurgião dentista, então as coisas lá estão dessa forma, então é um pouco diferente, mas era esse o objetivo. Mas de qualquer forma, como eu ainda estava passando por um processo finalizando a faculdade, né, eu tinha também um pensamento que se houvesse uma oportunidade fora, eu iria para fora para poder, né, buscar essa oportunidade. Terminei, fiz o meu mestrado, então durante todo esse período estudando odonto legal, e em um determinado momento, né, da minha vida, que eu já estava com o título de mestrado e estava tendo algumas dificuldades, né, em relação a conseguir algum emprego para a sala de aula, porque nessa época só havia a faculdade particular e a pública, né, a UNB, e a faculdade particular em Brasília. Então existia uma limitação para a atuação, porque a odontologia legal, ela, quem era um professor na época era o professor Maltos, né? Então, e aí também era uma questão de também não ter uma grande quantidade de cursos de especialização, enfim, né? Foi um momento que praticamente quase eu desisti, né, de buscar a odontologia legal. Comecei a me dedicar para estudar para concursos de nível superior, e dentro de uma outra história, né, que aconteceu em relação a isso, eu acabei indo para Goiânia, porque abriu o concurso para professor temporário, e lá em Goiânia eu não tive êxito, mas no final da nossa conversa, que estava eu, o Ronan, que é o professor Ronan de Goiânia, e mais esqueci o nome do colega agora, ele falou: olha, vai ter um concurso em Roraima para perito odontologista, e é para perito odontologista, né? E a banca vai ser a banca do CESP. Então eu conhecia o CESP, que é de Brasília, e aí eu vim de Goiânia para Brasília pensando nisso e a cabeça rodando, e abri o edital, li o edital, ainda estava dentro da possibilidade de inscrição, me inscrevi. E aí aquilo que eu estava já estudando para concurso público de nível superior, né, a parte de língua portuguesa, a legislação básica de direito administrativo, direito processual penal, direito civil, que são bases de concursos públicos para nível superior de uma forma geral, eu já peguei esse ritmo e comecei a reforçar a parte de odonto legal. Então, eu já vinha, se a gente pensar e fizer um cálculo,
eu já vim estudando desde de 98 até 2003, então eram 5 anos em que eu já vinha estudando e pegando conteúdo, né, e de certa forma me preparando para poder estar fazendo o concurso e vim para cá, para Roraima, para poder ter êxito e conseguir. Essa que foi é um resumo ainda, hein? Mas foi chão. Né? É muito bom ouvir essas histórias, né? Que a gente vê que o concurso é uma preparação a longo prazo, né? Muito bom. E assim, como que é a sua rotina de trabalho atualmente aí no IME? Então, no IML a gente faz um sistema de plantão, né? Então, nesse sistema de plantão, nós temos, eventualmente, os casos destinados para a odontologia. Nós não trabalhamos somente nos casos em que há o óbito, né? Nós trabalhamos também nos exames no vivo e, eventualmente, exames em coisas, né? Porque pode ser que né, não é uma rotina, não é comum, mas já foram encaminhados ao IML materiais que eles supunham ser, né, peças de arcada dentária, alguma coisa nesse sentido. A gente já fez exames assim. Então, nós trabalhamos tanto no exame no vivo, na lesão corporal, quanto também no exame, né, que seria o exame cadavérico, onde, né, nós efetivamente fomos buscar, né, o processo de identificação. Então, ocorrendo uma impossibilidade de identificação pelas papilas digitais, aí nós entramos em atuação. E dentro, né, do nosso IML também, nós fazemos a parte de antropologia forense. Né? Então, a gente não tem uma grande equipe, como, por exemplo, vocês têm aí em Minas Gerais, né? Como existem algumas equipes específicas, né? Porque o nosso grupo de peritos ele é um grupo restrito. Acaba que nós tivemos o concurso em 2003 e não houve outro concurso. Né? Logo nós começamos a ter colegas que possam se aposentar, né? Então, e o nosso grupo já é restrito, enfim. Mas nós desenvolvemos também os exames, né, de ossadas, e o interessante aqui é que a gente tem muita quantidade de corpos em estado de putrefação e decomposição, e acaba que, como o estado ele tem uma população também, vamos chamar assim, restrita, uma população menor, muitas vezes nós temos um sucesso em relação à identificação. Isso exatamente por quê? Porque, por exemplo, vamos dizer que tem um noticiário ontem, domingo, desapareceu uma determinada pessoa, e geralmente é só essa pessoa que desapareceu. Então a gente acaba indo fazer os plantões, aguardando que em algum plantão vai surgir, né, possa surgir o aparecimento de um corpo. E geralmente, quando vai atrás desse corpo que aparece dentro desse período, né, de 5 a 8 dias ou 15 dias, aí você tem, né, já uma família direcionada, né, e aí a gente já consegue direcionar nossos caminhos para que a gente possa ter o sucesso dentro do processo de identificação. Né? Então, muitas vezes a gente tem a parte de antropologia, né, porém, corpos em decomposição, em que eles já estão já no processo de esqueletização por conta do clima, dentro de 10 a 15 dias, a gente consegue muitas vezes ter contato com familiares e fazer um processo de identificação. Então, dentro do nosso dia a dia, acaba sendo dessa forma que a gente está desenvolvendo, né, e tem tido, né, bastante uma quantidade razoável de identificações. Parabéns. Eu vi um trabalho, não sei se foi uma reportagem, falando exatamente isso. O alto índice de Isso. sucesso que vocês têm nas identificações. Parabéns. Isso foi um trabalho da colega Vivian, que ela fez o mestrado também na FOP Unicamp, e que ela fez um levantamento nos dados do IML, e quando foi fazendo os índices, acabou tendo esse índice alto. Né? E é o que a gente tem da nossa rotina, acaba porque é aquela coisa, né? Se
se um taxista ou algum motorista de Uber, eu sei lá, sejam quais forem os casos, né? Geralmente a pessoa desaparece e a gente já, né, já vai tendo já esse caminho. Aí dali quando encontrar um corpo e apareceu, e geralmente aparece um corpo, não aparece mais de um, e aí geralmente a gente consegue fazer esse contato e ter sucesso dentro da identificação. Muito bom. E assim, qual que é o tipo de exame o mais comum? Então, o mais comum é a lesão corporal em face, principalmente o que a gente tem uma demanda são os exames, né, em casos de agressões, né, às mulheres, né, e isso é o que a gente tem de mais comum dentro dos exames do dia a dia, né. Nesse meu último plantão mesmo, um cidadão teve uma briga na rua e ele falou que os dentes dele sumiram e aí depois, quando ele estava no hospital, o bucomaxilo fez aparecer, ou seja, ele teve um trauma em cavidade bucal com uma luxação, né, que não seria lateral, mas foi uma luxação posterior. Então ele olhava, eu acho, no celular, não sei o que, ele não via a sombra dos dentes. E aí o profissional, o colega bucomaxilo, fez, né, um reposicionamento e ele utilizando aparelho ortodôntico, isso daí já facilita para poder ter uma contenção, né? Então isso daí foi um exame desse último dia de plantão aí que a gente teve, né? Então são casos assim que é o que acontece mais no dia a dia. Entendi. E assim, todos esses anos você deve ter muito caso. Cite pra gente um caso que foi marcante para você. Bom, a gente tem, é porque nós temos muitos casos, né? Nós temos muitos casos. É, dentro de casos assim que acabam sendo marcantes, são casos que até relacionados à parte de antropologia, né? São vários casos que a gente poderia estar listando. Eu não tenho algum caso que possa ser o que me trouxe mais, né? Não sei, né? Eu não sei explicar essa questão, mas enfim, foi um caso de dois irmãos em que houve o homicídio de um deles, né? Ficou desaparecido alguns dias e logo depois de uma semana ou duas desapareceu o outro irmão. E a investigação policial acabou chegando no caseiro e esse caseiro ele contou que o irmão mais novo tinha assassinado o irmão mais velho e que ele ajudou a deslocar esse corpo para um determinado local na chácara, no sítio que seja, e esse irmão mais novo, que era o dono da chácara, ele estava pressionando o caseiro, né, para que o caseiro tirasse o corpo dali e colocasse em um outro lugar. E o caseiro dizia que não ia fazer, e ele, caseiro, se sentiu ameaçado, né? E disse que em um determinado momento percebeu que esse irmão mais novo iria lá para matá-lo. Então, isso é a história dele, porque o irmão mais novo foi encontrado morto junto ao corpo do irmão mais velho. Então, nós tínhamos dois corpos, né, em esqueletização. E aí o que foi interessante desse caso é que um dos corpos ele já estava no processo de esqueletização e as extremidades, né, dos ossos longos elas já estavam desprovidas de cartilagem, já estava um esqueleto já praticamente desarticulado e o outro esqueleto ele ainda estava articulado. E esse cidadão falou que tinha, né, pego uma espingarda e tinha feito um disparo na cabeça. Eu dei um disparo na cabeça dele e dei um outro tiro nos peitos dele, né? Então acaba que no momento em que a gente vai fazer o exame, em que eu tenho uma ossada desarticulada, aí eu já estava supondo que aquela ossada era do irmão mais velho, né? Então estava desarticulada, mas estava completa, tinha um crânio, o crânio, né, com uma perfuração de projetil de arma de fogo, é claramente um trauma, né, com projetil de arma de fogo.
e aí nós tínhamos, né, o segundo corpo, e esse corpo ainda estava, né, articulado. E aí, no momento em que a gente vai fazendo o preparo, lavando, faz aquela lavagem, limpeza para a gente poder estar observando melhor, eu não encontrei a cabeça. Eu só encontrei, né, a região cervical articulada com um fragmento, né, do osso occipital. E tinha um outro fragmento, se eu não me engano, era do osso parietal, e mais nada, não tinha ossos da face, não tinha outras estruturas. E fazendo olhando o corpo de uma forma geral, né, eu consegui observar aqui do lado esquerdo, né, em membro superior, né, na estrutura óssea, havia impregnação hemática, assim como também havia uma fratura de cabeça do fêmur e impregnação hemática também no fêmur esquerdo, ou seja, esse cidadão ele tinha sofrido um trauma na sua lateral esquerda com grande intensidade. Então, a história e a região torácica, ela também ela estava, né, a parte óssea estava articulada, mas não havia nenhum tipo de trauma que pudesse sugerir que houvesse um trauma produzido por, né, projetil de arma de fogo. Então, o histórico, esse é um caso interessante porque o histórico, né, do cidadão que estava sendo acusado, e ele falava que ele tinha matado e estava se colocando como, né, uma defesa, né, eu matei para me defender, né, já não estava batendo a história. Então, esse daí foi um caso bem interessante, porque a dinâmica ela estava sugerindo que esse cidadão ele pudesse ter sido ou atropelado ou ocorrido algum fato dentro desse sentido, com um trauma muito grande, e ele poderia ter sido pego de surpresa de alguma forma, e de alguma forma, né, houve um trauma contundente craniano muito intenso em que as estruturas cranianas elas se perderam no local e esse corpo muito provavelmente foi deslocado desse local e colocado junto ao corpo do irmão. É interessante a dinâmica e a gente demonstrar que aquilo que foi relatado, né, pela pessoa que se dizia, né, uma vítima de um suposto, né, que ele seria assassinado, a história dele não tem uma compatibilidade e a gente acaba elucidando e trazendo informação para que o delegado possa desenvolver a avaliação do caso. Muito bom. Parabéns pelo trabalho. Contra fatos não há Obrigado. argumentos, né? Então, Exato. as pessoas mentem, né? As pessoas mentem. Isso que é importante. A perícia, não. Parabéns. Uhum. Bom, assim, qual conselho você daria para quem quer seguir essa carreira? Então, inicialmente, quando algum, né, acadêmico ou algum recém-formado, que seja, que me procuram em relação a buscar informações, ao que fazer, né, a dica que eu dou é que, inicialmente, você, né, tenha alguns livros, né, você tem que ter o livro-texto. Né? Então, nós não temos uma grande quantidade de literatura específica em odontologia legal, né? Então é importante que ele tenha esses títulos de odontologia legal, né? Um outro título também que eu deixo de sugestão é que eles comprem o livro de medicina legal do professor França, que é uma referência, né? Então aquilo que cabe à odontologia dentro do França, que são informações que ambas são estudadas pela medicina e pela odontologia, que ele também estude por ali, e ele vai estudando, né, estudando aos poucos, lendo aos poucos, buscando com curiosidade, né, e vá formando, né, a sua base, e juntamente com isso também procure acessar, né, a RBOL, que é a Revista Brasileira de Odontologia Legal, que lá ele vai ter, né, os artigos, e o que eu informo principalmente para alunos que estão ali no terceiro, quarto semestre e que estão se encantando com a informação, é que não tenham medo de fazer a leitura, porque todo artigo científico, a parte introdutória, ela acaba fazendo uma revisão do assunto que vai ser discutido. E essa leitura despretensiosa e essa leitura com curiosidade
ela vai sendo aos poucos gravada em nossa mente. E no momento em que esse aluno, ou esse estudante, né, ele está fazendo a leitura e pegando essas informações, o que eu falo também é que ele possa pegar essa informação e ele comente com pessoas que estão próximas a ele, né, para que ele possa repetir a informação. E aí, dessa forma, ele vai massificando e gravando. E se no momento em que ele vai contar uma determinada história ele tem dúvida, aí é o momento dele pegar o livro, ler e verificar realmente o que aconteceu, o que não aconteceu, né? Até mesmo um exemplo desse final de semana, que acho que foi nesse final de semana que começou a circular um vídeo em que 4 pessoas elas se reuniram debaixo de uma árvore e caiu um raio. Então, é o quê? Né? Então, olha, caiu isso daí. Isso daí é assunto dentro da odontologia legal. Então, é o momento da pessoa falar, você viu o vídeo? Então, aquilo é o quê? Fulminação, fulguração, eletropressão, o que é? Então, é o momento de se discutir, de se aprender. Essa é a dica que eu fico dando para as pessoas que me procuram, no momento que elas querem estudar. E, efetivamente, para aquele que quer fazer o concurso, que já vá buscando, né, as provas que estão disponíveis na internet e vá começando a montar o seu conjunto, né, de questões e ele vá no dia a dia estudando, porque o concurso público, não só dentro da área de odonto legal, mas o concurso público em si, ele não é algo que você estuda né, algumas pessoas conseguem em curto período, mas geralmente é um período um pouco mais longo e a gente tem que ter essa consciência, né, que é um processo. Isso. Ótima dica. Realmente, quando você ensina, né, você aprende muito mais. Isso aí. Agora, para a gente terminar, eu queria fazer um bate-volta com você. Vamos lá? Bora. Plantão ou expediente? Plantão. Perícia no vivo ou no morto? Perícia no morto. Ossada ou carbonizado? Carbonizado. Traumato ou tanato? Tanato. Identificação odontológica ou por DNA? Odontológica. Teoria ou prática? Prática. Perícia civil ou criminal? Perícia criminal. Apesar que a perícia civil ela tem um gosto muito interessante também, mas o meu dia a dia é perícia criminal. Perícia ética ou trabalhista? Ética. Perito do juízo ou assistente técnico? Perito do juízo. E uma referência para você na odontologia legal? Bom, né, professor Maltos Fonseca Galvão, né? Tenho também, assim, de certa forma, 3, né? Tem o professor Maltos, que é aquele que de certa forma me trouxe à luz em relação à odontologia legal, né? Tem um grande professor que hoje é meu amigo, que é o professor Casimiro Abreu Poçante de Almeida, né? E o saudoso Eduardo Daruge, que juntamente com até que não são 3, né? Mas tem mais um que é o 4º, que é o professor José Eduardo da Silva Reis, que também não está mais conosco aqui, mas que foram pessoas com as quais eu tive a oportunidade, né, de trabalhar, de estudar e de aprender, não só ter um aprendizado específico, técnico, mas também um aprendizado de vida. Não, excelentes referências. Inclusive, todos eles já foram citados por outros entrevistados aqui no canal. É isso aí. Legal. Ô, Gilberto, então, você pode despedir do pessoal? Você pode deixar algum contato, algum curso que você tiver? Quem tiver interesse em conversar comigo, tirar dúvida, acesse, né, pelo Instagram, @Dr. Gilberto Carvalho. Então, eu estou lá no Instagram, pode fazer contato comigo pelo direct, que eu estou respondendo, né, o mais rápido possível. Né, nós estamos, né, eu estou com planejamento de fazer um curso de especialização, especificamente aqui em Roraima, então é uma coisa local,
né? Mas aqueles que possam estar em Manaus e tenham também o interesse de estar visitando Boa Vista e estudando, né, conosco, a gente vai iniciar esse curso agora em abril, né, se tudo der certo, porque a pandemia a gente acaba tendo algumas limitações, mas a ideia é essa daí. Então, no Instagram, @Dr. Gilberto Carvalho, você vai me encontrar lá. O meu perfil ele é fechado, exatamente porque um perfil aberto com algumas imagens, algumas pessoas se sentem um pouco sensibilizadas, então é um perfil fechado, mas peça para poder estar acessando, que a gente faz o contato e vê, para você poder estar olhando o nosso feed, tá beleza? Beleza. Pessoal, então eu queria agradecer, em nome de todos, o professor Gilberto aqui, pela sua disponibilidade novamente. Eu conheci ele há muitos anos, né? Eu estava saindo no mestrado, ele estava fazendo doutorado lá na Unicamp, foi muito bom conhecê-lo há muitos anos. E eu sei o excelente profissional que ele é. Então eu queria desejar assim, sucesso aí, bom trabalho, mais uma vez obrigado. E pessoal, curte o vídeo, tá? Também não esquece de se inscrever no canal e até a próxima entrevista. Tchau, pessoal. Tchau, Gilberto. Até mais. Tchau, Geraldo. Muito obrigado. Falou.